Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mauro. Hoje eu estou trazendo um jogo do Super Nintendo, o nome dele é Final Fight Guy. Ele acaba sendo um port do Final Fight original de arcade, só que ele é uma versão diferente da versão original do Super Nintendo, né? Que foi lançado em 1990, 1991. E ele é uma versão a qual você consegue jogar com o Guy. A versão original você jogava com COD ou com H. É um jogo que tem algumas diferenças do jogo do arcade, né? Além do tamanho dos bonecos, animações. E também ele não permite você jogar com dois personagens ao mesmo tempo. Então, ele é um jogo mais restrito, né? Até por conta do hardware do Super Nintendo. Essa versão do Final Fight Guy você tem a possibilidade de jogar com o Guy. Bom, vou dar start aqui para poder iniciar o jogo. A gente viu a apresentação aí, né? Eu tô jogando a versão japonesa porque ela traz os personagens mais um pouco mais fiéis do que a versão americana. Aí dá pra jogar com o Guy ou o Hagar. Jogar com o Guy. Vamos lá. Tô com o botão de turbo aqui pro soco. Tentar jogar até a segunda fase, enquanto isso a gente vai conversando um pouco. Eu lembro que eu joguei esse jogo, a versão original e depois a versão Final Fight Guy, né? Na época. E uma das coisas que eram muito chatas no fato dele não ter multiplayer é que era um jogo que a gente gostava bastante do arcade, só que não tinha possibilidade de jogar de dois. E acabava que jogos de beat'em up para Super Nintendo, eles tinham muito essa característica, né, de serem jogos que você podia jogar com um coleguinha. No caso, jogava bastante desses jogos com meu irmão. E E o Final Fight ele não foi um jogo que deu pra fazer esse tipo de coisa. Apesar da gente gostar bastante, né? A gente ia no arcade lá perto de casa para poder jogar o Final Fight, mas na versão de Super Nintendo a gente não teve essa oportunidade. Acaba que o jogo é bem parecido, né? Mas ele, por exemplo, algumas animações de transição ele não tem. Entendo que isso foi por conta das limitações do Super Nintendo. Mas a lógica, né, do jogo, do arcade, ainda continua nesse jogo. Ainda bem presente. Então, no vídeo anterior eu cheguei a jogar o jogo de arcade, né, e o Final Fight 2. E é até um pouco diferente do Final Fight 2, esse é um jogo que é um pouco mais desafiador. Opa! Ele guarda ainda a lógica do jogo de arcade. Opa. Então você tem que estar muito ligado. Até que essa versão do Final Fight Guy é até mais fácil do que a versão de arcade, né? Aí a gente acaba encontrando a Roxy e a Poison também. Na versão americana elas são substituídas por outros personagens. Então por isso que eu preferi jogar a versão japonesa do Final Fight Guy. É aquela coisa de diferença de versões, né? Em que a americana e a japonesa em alguns jogos tinham. Tem aqui bem inimigo. Tentar ver se eu pego ele. Vamos ver. Um pouquinho. Agora ele vai subir. Fica
ficar atento. Agora vai vir. Opa, isso. Tá vendo? Por enquanto é bem fácil. No arcade isso daqui estaria cheio de inimigo, estaria bem mais difícil. Vai vir, isso. Só descer. Na versão também do Final Fight, acho que original do Super Nintendo, eu acho que essa parte fica bem mais difícil. Então tá vendo? Consegui vencer a fase sem perder nenhuma vida e sem passar muita dificuldade. Eu acho essa versão do Super Nintendo, né, bem simpática. Acaba que ela tem essas restrições todas, mas ainda é o jogo original, né? Então é um porte que, apesar da dificuldade que o pessoal teve para fazer para Super Nintendo, é um jogo bem interessante. Opa, caramba, o tanto que tirou! Caraca, rapaz! Ah, morri. Caraca! Deixa eu ver o que tem nessas latas aqui. O jogo também às vezes dá uns slowdowns, né? Quando tem muito personagem na tela. Ah, não tinha nada nessa. Ali acho que é a Poison. Ela mesma. Ok. Opa, o Andori. Um botão turbo, né? Acaba o jogo não ficando muito difícil. É lógico que hoje a gente joga mais essas versões por conta da nostalgia, né? Porque as versões de arcade são mais acessíveis. Mas na época que a gente jogava isso, a versão de arcade não era muito acessível, né? Ou você conseguia jogar isso num emulador de PC ou numa versão de PC. Tinha a versão também do Sega CD, que era uma versão muito boa, até tinha umas músicas um pouco mais orquestradas. Depois foram surgindo outras versões, né? Acaba que o Final Fight 1, né? Ele é um jogo que eu entendo que trouxe os princípios básicos dos beat'em ups da Capcom. Depois foram utilizados em jogos como Capitão Comando e até o próprio Cadillac Dinossauro. Oi! Opa! Tentar empalar esse pessoal aqui. Acho que tem ainda uma Andori aqui. Ah não, a Hollywood. Ok, vamos ver o que tem aqui. Ah, tô com medo. Ver pontos. Então eu ainda. Opa! Caramba! Uma coisa boa no Final Fight é essa coisa de você poder
Quando você está socando os seus inimigos, tem que colocar para baixo, conseguir agarrar e jogar ele no sentido contrário. É bem bom. Deixa eu ver aqui. Ok. Tá colocando turbo aqui também no pulo. Opa. Ah, me matou. Caramba, antes de eu pegar o negócio. Tudo bem, vamos lá. Uma coisa também que eu gosto muito nesse jogo é que, apesar dele, das restrições que ele tem, ainda tem bastante a lógica e a jogabilidade do jogo original. E acaba que o pessoal também maneirou um pouco na dificuldade, né? Porque não tinha mais a necessidade também de ser um jogo papar ficha. De você... o jogo tá brigando com você o tempo todo para poder te matar. Outra coisa que eu gosto é essa questão que o jogo tem, né, das transições de cenários. Elas são bem interessantes. E eu tinha citado no vídeo que eu fiz do Final Fight 2 que os inimigos são muito pouco interessantes, né? No Final Fight 2. Nesse daqui não, o inimigo já tem uma lógica. Oi! Caraca! Caramba, deixa eu pegar aqui a comida. Não. Vendo? Se você der se você não prestar atenção um segundo, o pessoal pega e vai tirando energia. Ó, tipo agora. Isso, joga. Também dá pra fazer isso aqui, que é tipo um voador de 2 tempos. Também dá pra fazer no Final Fight 2, é bem legal. Mas com um botão turbo, né? Aí a gente enfrenta o Shogun, que é um inimigo muito icônico, né? E aqui ele ainda continua tão icônico quanto. Agora ele vai correr, ó. Um jeito de pedir que ele te bata é fazendo isso. Isso daqui eu acho que não funciona no arcade. Ai, não. Matou. E ele tira uma energia que é uma beleza. Ó, tá vendo? Qualquer coisa que ele faça, ele vai tirar muita energia sua. Ui! Caramba, rapaz. E acaba, né, que mesmo sendo uma versão mais simples para Super Nintendo, ainda é muito bacana. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de citar também é que acho que a melhor versão para 16 bits desse jogo é a do Game Boy Advance, que é o Final Fight 1. Que você consegue jogar com todos os personagens. E eu acho que, dependendo, você até consegue jogar multiplayer, né? Se você tiver recurso de como é que eu posso dizer? Recurso de ligar um Game Boy a outro. Mas ele é um jogo bem mais próximo do original, né? Vamos ver se eu consigo conseguir. Vamos ver se vai vir um cara para chorar. Oh my God. Ok. Bom, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui, tá certo? Eu acho que já deu para mostrar um pouco do jogo, falar um pouquinho também. Ressalvando também, né, que esse foi um jogo que veio para o Super Nintendo numa época que para o Mega Drive estava tendo o Street of Rage, né? Então acho que, apesar de terem outros beat'em ups legais para o Super Nintendo, né, que surgiram outros ports, o Street of Rage ele veio com um tanto de novidade, né, que a Capcom acabou não conseguindo trazer para os jogos
Super Nintendo naquela época. Eu acho que talvez para mim o melhor porte para Super Nintendo é o King of Dragons, né? Que apesar dos bonecos serem menores, né? O jogo é redondinho, muito parecido com o arcade. E já os outros eles deixam a desejar um pouco. Mas para quem não teve a oportunidade de jogar ou quem tiver curiosidade, acho que eu recomendo bastante esse jogo, né? Ele acaba sendo um jogo até mais interessante do que o Final Fight 2, que é um pouco monótono, né? E na época, né, ele permitiu que muita gente pudesse jogar esse título da Capcom, né, pelo menos para o Super Nintendo. Bom, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem.